Acabou a pilha. Estando todos os vereadores presentes e havendo, portanto, número regimental, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da sessão legislativa de 1998. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente da noite. Prefeitura Municipal de Conchas, em 13 de abril de 1998, Ilustríssima Senhora Doutora Valéria Bufani, muito digníssima Presidenta da Câmara Municipal, nesta. Pelo presente, temos a honra de encaminhar a essa Igreja Edilidade, por intermédio de Vossa Senhoria, o incluso projeto de lei, acompanhado da respectiva exposição de motivos, versando sobre a criação do cargo em comissão de assistente da Coordenadoria Municipal de Assistência Social. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Renovando nossos protestos de estima e consideração, atenciosamente, professor Miguel José Caram, prefeito municipal. Projeto de lei número 15/98. Dispõe sobre a criação do cargo em comissão de assistente da Coordenadoria Municipal de Assistência Social. Exposição de motivos. Com o incluso projeto de lei, pretende este Executivo a necessária autorização legislativa para criar, junto ao quadro de cargos em comissão da Prefeitura, o cargo de assistente da Coordenadoria Municipal de Assistência Social. Esclarecemos que, com a criação do respectivo cargo, não estaremos aumentando os gastos com a folha e nem o número de funcionários, uma vez que essa função já vem sendo ocupada e desenvolvida na administração, necessitando, portanto, nesta oportunidade, de regulamentá-la por lei, evitando assim problemas futuros de ordem legal, certo de contarmos com o alto espírito de apoio dos senhores vereadores, no sentido da aprovação do respectivo projeto, subscrevemos-nos atenciosamente, professor Miguel José Caram, encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Câmara Municipal de Conchas. Senhora Presidenta, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 5/98 de minha autoria, que disciplina a instalação e o funcionamento de estabelecimentos comerciais e ambulantes que comercializam bebidas alcoólicas em área próxima a instituições de ensino ou estabelecimentos que abriguem menores de 18 anos. Cuida ainda o projeto de estabelecer penalidades para aqueles que descumprirem a lei, vendendo bebidas alcoólicas a menores de idade. Espero que esta Casa de Leis atenda à necessidade da aprovação em caráter de urgência urgentíssima deste projeto, demonstrando que todos os vereadores querem realmente o fim desses ilícitos penais e a consequente punição dos responsáveis. Atenciosamente, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. O projeto dispõe sobre a instalação e funcionamento de estabelecimento comercial ambulante ou similares e estabelece sanções. O prefeito municipal de Conchas, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido no município de Conchas a instalação e funcionamento de estabelecimento comercial, ambulante ou similares que comercializem bebida alcoólica numa área de 100 metros a partir dos portões de entrada ou saída de estabelecimentos de ensino, creches ou instituições que abriguem menores de 18 anos, sejam elas oficiais ou particulares. Artigo 2º. Fica assegurada ao estabelecimento comercial que já se encontram legalmente funcionando até a data da publicação desta lei o direito adquirido. Parágrafo 1º.
incorrerá na proibição do artigo 1º o estabelecimento comercial ambulante ou similares já existentes, cujos proprietários, sócios, familiares ou empregados venderem, cederem ou entregarem a qualquer título bebida alcoólica a menor de 18 anos. Parágrafo 2º. Servirão como provas para os fins desta lei aqueles em direito admitidas, especialmente a condenação criminal ou a transação nos termos da Lei nº 9.099/95. Artigo 3º. A venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos sujeitará ainda o infrator às seguintes penalidades, que serão aplicadas concomitantemente ou não com as penalidades constantes desta lei. 1. Multa de R$5.000. 2. Cassação do alvará de funcionamento no caso de reincidência comprovada. Artigo 4º. A Prefeitura Municipal de Conchas adotará todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento desta lei. Artigo 5º. As despesas resultantes desta lei correrão por conta do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições municipais em contrário. Conchas, Sala de Sessões, em 3 de abril de 1998, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Exposição de motivos. Está havendo uma proliferação de bares e lanchonetes em nosso município, sem que a administração analise os processos de autorização para funcionamento com maior rigor. Somente de frente à Escola Anísio, 2 estabelecimentos foram abertos recentemente e estão vendendo bebida alcoólica. As reclamações de educadores e pais de alunos são constantes, visto que alguns estão ingerindo bebidas alcoólicas antes ou depois das aulas. Já existem ocorrências policiais sobre esses fatos. Com este projeto, pretende o subscritor coibir, através de sanções rigorosas, a venda de bebidas alcoólicas a menores em todo o município, sem prejuízo das sanções penais, além de disciplinar o funcionamento de novos estabelecimentos comerciais e ambulantes em área próxima a instituições de ensino. Esperamos contar com o aval desta Casa de Leis para a aprovação do projeto, solicitando aos nossos pares que apresentem as emendas que acharem necessárias para aprimorá-lo. Atenciosamente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Indicação número 34. Eu interrompo a secretária um minuto. Foi solicitado e requerido pelo nobre vereador Dr. Anselmo, no projeto 05/98, o regime de urgência especial da tramitação de referido projeto. Submeto, portanto, à apreciação do plenário o requerimento formulado, que, uma vez aprovado, levará a uma única discussão e votação do projeto, e com os procedimentos previstos no regimento interno de maior agilidade. Submeto, portanto, da forma simbólica o requerimento feito pelo vereador Dr. Anselmo. Aprovado por unanimidade o requerimento formulado pelo vereador Dr. Anselmo no projeto de lei 05/98, devendo, portanto, referido projeto tramitar em regime de urgência especial. Deverá ser encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Indicação número 34/98, de autoria do vereador Calil Chaguri. Solicita um policial para o distrito de Juquiratiba. O distrito de Juquiratiba já possui um posto policial, alojamento e todas as condições necessárias para a permanência de um policial. Sendo assim, este vereador não vê motivos para que a indicação não seja aceita e ainda reforça seus motivos, tendo em vista o crescimento do distrito e as dificuldades em se deslocar um policial até o local quando necessário. Indicação número 35, de autoria do vereador Benedito Merlim.
Solicita a dedetização dos bueiros do município. Tem este vereador recebido muitas reclamações dos munícipes do desagradável cheiro exalado dos bueiros da cidade. E, além disso, a sujeira desses bueiros tem provocado a proliferação de baratas, mosquitos, ratos e outros, os quais vêm incomodando a população, que se apreende em virtude de possíveis transmissões de doenças, do desconforto de ter que sentir o terrível cheiro nos momentos de suas refeições e de levar uma péssima impressão aos visitantes que passam por aqui. Nós queremos o progresso e não há progresso sem saneamento. Indicação número 36, de autoria do vereador Darciso Leite de Almeida. Solicita a colocação de pedregulho na estrada de Juquiratiba até o bairro dos Ferreiras. A referida estrada tem pontos com passagens de água, ou seja, são córregos que atravessam a estrada e sem pedregulho vão se formando buracos que a tornam intransitável. A colocação do pedregulho, bem como a passagem das máquinas, são solicitadas para que se termine uma obra que foi iniciada na gestão anterior e não foi terminada, deixando uma boa parte das estradas do distrito em más condições. Indicação número 37 do vereador Darciso. Solicita a construção da perenização das ruas do distrito de Juquiratiba. A solicitação se faz necessária uma vez que a perenização das ruas do distrito foi iniciada na gestão passada, por indicação deste vereador, e ao findar a gestão, os trabalhos não haviam sido concluídos, deixando várias ruas sem o referido benefício. Solicitamos, então, ao excelentíssimo prefeito, tão somente a continuidade dos trabalhos. Indicação número 38, de autoria do vereador Calil Chaguri. Solicita infraestrutura urgente ao loteamento Jardim Santo Antônio. Esta solicitação é no sentido de agilizar e acelerar o desenvolvimento do referido loteamento, uma vez que os contemplados querem e necessitam construir suas casas, mas encontram barreiras, pois não há luz, água, esgoto, asfalto e nem guias. A execução de tais benfeitorias não irá afetar os cofres públicos, visto que a ligação da água e esgoto cabe à Sabesp, a instalação da luz à CESP e o custeio da colocação de guias e asfalto será pago pelos próprios contemplados, que dividirão o valor das obras entre si. Resta, então, somente a iniciativa do Poder Executivo. Indicação número 29, de autoria do vereador Calil Chaguri. 39. Solicita a construção da área de lazer na entrada da Coab 4. O terreno baldio situado na entrada da Coab 4 tem uma extensão razoável e até o presente momento não tem nada destinado para a utilização do mesmo. A Coab 4 se situa num local distante e a população é carente de uma área de lazer para que possam se reunir e se divertir nos momentos de folga. Sugerimos a colocação de um parquinho para as crianças e um campo de futebol de areia para que os moradores tenham um divertimento e, ao mesmo tempo, se ocupe um terreno que está inativo, passível de ser lugar de depósito de lixo. Indicação número 40, de autoria da vereadora doutora Valéria Bufani. Solicita a retirada dos resíduos e lixos espalhados a céu aberto nos lotes localizados perto do matadouro público e pede outras providências. A presente indicação deu origem, através de reclamação de popular perante esta Câmara Municipal, em virtude do grande acúmulo de lixo a céu aberto, espalhado por todos os lotes localizados nas proximidades do matadouro público municipal. O acúmulo de lixo, que vai desde resíduos sólidos até animais em decomposição, gerando com isso grave risco à saúde pública, com o perigo de uma contaminação por botulismo e outras doenças infecto-contagiosas,
transmitidas através de proliferação de moscas, ratos, aranhas, escorpiões e demais outros insetos nocivos à saúde. A referida reclamação foi objeto de solicitação feita à Prefeitura, bem como ao Departamento de Vigilância Sanitária. Entretanto, até o presente momento, nada foi feito para sanear esse problema, que muito vem molestando e perturbando os moradores vizinhos a esta área relegada ao abandono público. Desta forma, estando em jogo a saúde pública e o bem-estar social, aguarda esta vereadora que a presente indicação seja atendida o mais breve possível. Ofício número 42/98 da Comutran. Tendo em vista os pronunciamentos dos vereadores Sr. Calil Chaguri e professor José Delbem, na 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal, a respeito de serviços efetuados e não concluídos pela Sabesp, dou ciência a Vossa Excelência do ofício constante do anexo, encaminhado por esta Comitran ao engenheiro regional da Sabesp em Botucatu, sobre referidos problemas. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência os protestos de estima e alta consideração. Pode proceder à leitura do ofício. Tendo em vista o que preceitua o artigo 95 e seus parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a Lei número 61/97 da Prefeitura Municipal de Conchas, que criou a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Conchas, e também é embasada pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, solicito a Vossa Excelência os seguintes. A. Que qualquer obra seja de ligação de água ou esgoto executada por esta instituição, seja prévia e regularmente notificado a esta Comutran, para que se ajuste a sinalização para a sua realização. B. Que quando a solicitação junto a essa instituição de ligação água-esgoto, seja já calculado o preço em metros quadrados da capa asfáltica, que a Prefeitura Municipal posteriormente irá executar no revestimento da ligação de água e esgoto. B. Que nos seja informado com certa brevidade o porquê até a presente data não foram executados os serviços de tapa-buraco com lama asfáltica das seguintes ruas, com o tamanho em metro quadrado que se encontram ainda descobertos. Rua Amazonas, 82 metros quadrados. Rua Melvin Jones, Coab 3, 24 e 70 metros quadrados. Rua Maranhão, 13,75 metros quadrados. No aguardo de manifestação de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de estima e alta consideração. Atenciosamente, João Jorge Mir, coordenador municipal do trânsito. Dando continuidade também aos trabalhos, eu gostaria de trazer a conhecimento dos nobres vereadores que o Tribunal de Contas enviou para a Câmara Municipal o processo para julgamento das contas do exercício de 1995. Eu peço, portanto, que a senhora secretária proceda à leitura do parecer emitido pelo Tribunal de Contas nesse processo. Parecer do Tribunal de Contas, número 2658/026/96. Município Conchas. Assunto: Contas Municipais do exercício de 1995. Prefeito, senhor Antônio Miguel. Presidente da Câmara, senhor Anselmo Eduardo Martellini. Substituto legal, senhor José Oscar Pavan. Componentes da mesa da Câmara, senhores Ângelo Ivo Valdrigue, primeiro secretário, e Mário Cassimiro Diniz, segundo secretário. Ementa: Município Conchas, contas do exercício de 1995, execução orçamentária, receita arrecadada, R$ 3.679.424,47. Despesas correntes, 76,55%. Despesas de capital, 30,25%. Déficit, 6,8%.
custeio 73,89%, investimentos 27,4%, ensino 31,45%, pessoal 37,1%, remuneração dos agentes políticos em ordem, parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura e mesa da Câmara, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 002658/26/96, que tratam do exame das contas municipais de Conchas relativas ao exercício de 1995. Considerando que o que consta no relatório e voto do relator, juntados às folhas 60 a 63, e segunda Câmara, em sessão de 15 de julho de 1997, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente e relator, Eduardo Bittencourt e Fúvio Julião Biasi, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura e mesa da Câmara, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal. Sala de Sessões, em 29 de julho de 1997, Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Em cumprimento ao artigo 295 do Regimento Interno e demais disposições da Lei Orgânica Municipal, eu encaminho esse processo às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, para que no prazo de 5 dias em comum emitam seus respectivos pareceres, opinando sobre a aprovação ou rejeição do parecer emitido pelo Tribunal de Contas no exercício de 1995 das contas da Prefeitura e Câmara Municipal. Em seguida, passamos ao grande expediente, onde eu convido o nobre vereador, doutor Anselmo, para ocupar a tribuna em tema livre. Alô, alô. Alô. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de participar aos senhores e a toda a população de Conchas que a nossa Ciretran acabou de receber vários equipamentos eletrônicos, computadores, impressoras, e já estamos com uma linha instalada com ligação direta à Prodesp. E dentro de mais alguns dias, eu acho que talvez o mais tardar até o começo de maio, nós deveremos estar operando no sistema online, expedindo toda a documentação de veículos e de habilitação através desse sistema informatizado. Isso significa um grande avanço para a nossa cidade, é uma agilização muito grande na expedição de documentos e uma melhora muito satisfatória na qualidade dos nossos serviços prestados à população. Então, é mais uma obra do nosso governo Mário Covas e da nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer esse comunicado a todos os senhores. Eu gostaria de fazer também algumas considerações sobre o projeto de lei que está nesta Câmara, criando o Conselho Tutelar. Esse projeto é realmente muito necessário. Nós necessitamos de uma lei que discipline o funcionamento, a instalação do Conselho Tutelar, para que a gente possa dar um atendimento aos menores que se encontram em situação irregular. Nós ainda não temos, e estamos sofrendo um pouco com a falta desse conselho. Entretanto, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, meus colegas, que analisem bem, detalhadamente, esse projeto, que eu considero um pouco complexo demais para o nosso município. Eu acho que a gente tem necessidade desse projeto, mas nós deveremos modificá-lo. E eu estou
eu estou inclusive, fazendo algumas anotações e quero ver se, com a permissão até da presidência, ela nos conceda um prazo um pouquinho mais dilatado. Eu pretendo apresentar, junto com a comissão, inclusive com a comissão de finanças também, se for possível, um substitutivo a esse projeto, sintetizando um pouquinho e melhorando um pouco as condições para que se preencham os cargos desses conselheiros. Inclusive, eu estive conversando com o Dr. Tadeu Neder, e ele também é da mesma opinião. Então, se a mesa nos conceder, se a senhora presidente nos conceder, até o final desse mês nós deveremos apresentar um substitutivo com uma nova redação a esse projeto, sem desvirtuar a finalidade do mesmo, que é essencial para o nosso município. Eu submeto o requerimento do vereador ao plenário, tendo em vista que isso vai inverter a tramitação do projeto de lei aí para a ordinária, que foi requerido urgência urgentíssima. Então, a gente transforma o requerimento tanto na dilação de prazo em dobro para as comissões, como também para a tramitação ordinária do projeto, tendo em vista a complexidade do mesmo. Eu submeto, então, da maneira simbólica, o requerimento formulado pelo vereador. Com a palavra, o vereador Dr. José Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de manifestar minha concordância com o requerimento formulado pelo ilustre vereador Dr. Anselmo, no sentido de, ao invés de regime de urgência, fosse transformado no rito comum. Além da exposição, além do pronunciamento do ilustre vereador, de que realmente de nada adianta votarmos um projeto que não seja implantado. Nós temos exemplos inúmeros de leis, de órgãos que são colocados no papel e, na prática, eles, na realidade, não existem. Além disso, eu gostaria de considerar o seguinte: Vossa Excelência, senhora presidente, encaminhou ao Ministério Público de Conchas um ofício no sentido de sugestões como forma de aprimoramento do projeto. Entretanto, o atual promotor público encontra-se de saída de nossa cidade. Esse será substituído por um outro promotor por um espaço de tempo curto, razão pela qual nós não teremos no espaço de tempo curto uma manifestação do Ministério Público. Então, o meu posicionamento é no sentido de que realmente seja concedido, seja convertido o rito e concedido um tempo maior às comissões. Eu passo a plenário, então, a votação do requerimento formulado pelo vereador Dr. Anselmo da forma simbólica. Aprovado por unanimidade o requerimento formulado pelo vereador Dr. Anselmo, devendo o projeto de lei enviado pela Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Conselho Tutelar, que ele seja convertido para a tramitação ordinária, com dilação em dobro dos prazos para as comissões. Eu agradeço à presidência, à mesa e aos nobres colegas por terem acatado esse nosso parecer. Continuando, senhora presidente, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre esse projeto que eu acabei de dar entrada hoje aqui nessa casa, sobre a venda de bebidas alcoólicas a menores. É um problema que vem se alastrando, que já vem de há muito em nosso município, e a preocupação nossa se torna maior na medida em que nós vemos a diminuição da idade dos menores que estão consumindo bebidas alcoólicas. Enquanto, algum tempo atrás, aqueles menores de 16, 17 anos, com uma musculatura, já com uma formação corporal já de maior, estava tomando bebida alcoólica e alguns até em excesso, hoje nós temos deparado menores de 11, 12 e até 10 anos se embriagando e sendo levado ao hospital para tratamento e passando até pela delegacia. Isso nos preocupa de tal forma que nós estudamos e resolvemos apresentar esse projeto. A finalidade dele é realmente punir severamente o estabelecimento comercial que teimar em infringir a lei. Essa lei não é nova. A lei que proíbe a venda de bebida para menores não é essa lei aqui que nós estamos apresentando. A lei penal existe há muito tempo.
O código nosso já prevê, no artigo 63, inciso 1 da Lei das Contravenções Penais, punição para quem vender bebida alcoólica a menor de idade. O que nós queremos é que essa punição venha de uma forma a sentir, a fazer o infrator sentir no bolso o erro que ele está cometendo. Então, com isso, ele vai pensar muito antes de vender uma cerveja, uma pinga, para ganhar R$1, que ele pode ter seu estabelecimento até fechado por isso. E, com certeza, com a conscientização da população, aqueles poucos maus empreendedores, maus comerciantes, eles vão parar com essa sistemática de vender bebidas alcoólicas a menores. Eu andei fazendo uma pesquisa, embora não muito aprofundada, mas eu não logrei encontrar nenhuma lei que proibisse a instalação de bares ou similares perto de escolas, lei municipal. Eu sei que em vários municípios já existe essa lei. Por conta disso, o que ocorreu em Conchas é que muitos bares foram se instalando até de frente às escolas. Isso, com essa venda de bebida que eles comercializam, tornou-se um problema para os professores e para os pais dos alunos. Nós estivemos recebendo na delegacia reclamação de pais e reclamação de diretores e de professores de escola de que alunos estavam adentrando a sala de aula embriagados. E, na maioria das vezes, tomando a bebida ali mesmo de frente às escolas. Como a gente é legislador e sabe que nós não podemos ferir o direito adquirido, nós não podemos fechar esses estabelecimentos, eles já estão instalados. Aqueles estabelecimentos que estão instalados, legalizados, esses não correm o risco de ser fechados, desde que não cometam o deslize de vender bebidas alcoólicas para menores. Porque se eles isso fizerem, certamente eles incidirão nessa lei e terão seu estabelecimento fechado. Numa segunda etapa da lei, nós generalizamos a sua aplicação a todo o município. E aí fixamos multa e até a cassação do alvará no caso de reincidência. Isso já vale não só para aquele estabelecimento de frente às escolas, numa área de até 100 metros, mas para todos os estabelecimentos do município, seja aqui do centro da cidade, seja lá do bairro de Santana, seja do Juquiratiba, de qualquer lugar. Se comprovar que esse estabelecimento vendeu bebida para um menor de 18 anos, a prefeitura tomará duas medidas. Numa primeira vez, uma multa de R$5.000. Se houver uma reincidência, ele vai ser fechado, vai ser cassado o alvará de funcionamento desse estabelecimento. Então, vocês podem ter uma ideia, né, que a lei é realmente muito dura. E eu acho que só dessa maneira nós vamos conseguir combater essa venda ilegal de álcool que está se tornando praxe no nosso município, a nossa juventude. Então, eu espero contar com a colaboração dos nossos pares. Eu estou com o projeto aqui para aceitar emendas, sugestões de vossas excelências, e também queria que a população viesse também trazer algumas sugestões, e assim que for aprovado, se for aprovado esse projeto, que a população torne a ser um fiscal do cumprimento dessa lei. Que cada morador de Conchas verifique se os bares estão vendendo bebida para menores e denuncie nessa casa aqui, para o vereador de plantão, para qualquer vereador, para a mesa, ou então na delegacia de polícia, ou na prefeitura, faça a sua denúncia. Eu acho que somente com a população tomando partido nessa luta nossa é que nós conseguiremos amenizar esse problema, diminuir esse problema que tanto tem afligido a nossa população. É só isso. Muito obrigado, senhor. Dando continuidade aos trabalhos, eu convido o vereador Calil Chaguri para ocupar a tribuna em tema livre. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre a indicação de número 34, em que estamos solicitando um policial
para o distrito de Juquiratiba. Estamos sabendo que está para vir novos policiais para Conchas. Então, nessa tramitação em trazer policiais, deslocar para Conchas, né, gostaria de pedir que fosse, solicitar que fosse um policial para Juquiratiba. Pois não. Nobre vereador, permite uma parte? Pois não. Senhor presidente, nobres colegas. Gostaria de dizer que, a respeito do policial, eu tenho um ofício a endereçar ao senhor Coronel Raposo, e onde eu estou colhendo assinaturas, quero enviar junto com esse abaixo-assinado, que já tem uma boa quantia de assinatura já junto, então só estou esperando mais um tanto de assinaturas e passar por esta Casa de Lei e, para mim, endereçar ou levar em mãos ao senhor coronel. Mas é louvável o seu reforço ao policial. É isso. Há tempos atrás, já conversando com o senhor prefeito, ele fez ligação direta ao senhor coronel, como o nobre colega expôs. Então é o seguinte, sempre está sendo barrado um policial para o distrito de Juquiratiba. Sempre que vem, está sendo barrado. Então, nesse pedido que nós estamos fazendo, podemos solicitar, claro, juntos, que venha o mais rápido possível. Se temos no comando um policial da família de Conchas, não se torna difícil a transferência de um policial para o distrito de Juquiratiba. Que há tempos atrás, como o nobre colega também pode recordar, que eu fui criticado até pelo jornal por pedir policiais para Juquiratiba, em que até o irmão do nosso querido prefeito foi encontrado por policiais devido à solicitação que fosse até o distrito. Desde aquela época já estamos batalhando nisso, e fui criticado dizendo que estava começando a penetrar drogas no distrito de Juquiratiba. Até fui criticado pelo jornal, dizendo que não era de meu interesse se preocupar com as pessoas de Juquiratiba, que cabia às famílias de lá a cuidar desse problema, pelo jornalista. O nobre colega deve recordar disso. Então, cada vez temos que pedir, batalhar, lutar junto e mais reforçar para tentar trazer. Agora, pedir para que quando esse policial vier para Juquiratiba também, do outro lado, que não aconteça como o último policial que teve em Juquiratiba, em que pessoas ficavam em cima dele fazendo pressão. Um excelente policial, que é o Dyer, teve que ser transferido para outro local. Então, também peço às pessoas de Juquiratiba que no momento que um policial for destinado a Juquiratiba, cabe a eles também colaborar e ajudar para que esse policial permaneça no distrito. Gostaria também de falar sobre a indicação de número 38, que é sobre o Jardim Santo Antônio. Esse Jardim Santo Antônio, ao lado da Coab 4, que foi prometido lotes para várias famílias, e essas famílias ainda estão no sonho de construir a sua casa. Sabemos que a infraestrutura é cara, é de alto custo, mas se formos ficar esperando vir verba para a prefeitura, nunca isso vai se realizar. E essas pessoas sempre quando nos encontram na rua, e daí o loteamento, quando vai sair? Então, gostaria nessa indicação, como nós citamos, pedir ao senhor prefeito, fizesse em caráter urgente uma reunião com esse pessoal, e que não coubesse só a prefeitura esse gasto, e sim iluminação, a CESP, água e esgoto, a Sabesp, que não cabe à prefeitura preparar aquilo e dar de mão beijada como já foi feito para a Sabesp. Então também cabe à Sabesp arcar com essa infraestrutura desse loteamento. Bem como também guias e sargentos, isso pode ser dividido aos donos, aos proprietários dos lotes. Então aí é uma forma de pelo menos ser resolvido, que se for para a prefeitura arcar com tudo, toda a despesa, para dar prontinho o lote que foi prometido, eu acho que nós vamos viver em sonho e esse pessoal não vão receber esses lotes. Pois não.
Somente uma observação ao pronunciamento de Vossa Excelência, no sentido que não houve promessa, houve efetiva doação. Cabe, é lógico, à Prefeitura, mesmo a gente sabendo das dificuldades, desenvolver esforços para implantar a infraestrutura. Aliás, na sessão anterior, quando me manifestei de um plano habitacional, isso também estaria incluído. É lógico, repetindo, existem as dificuldades, mas eu acho que esforços podem ser despendidos no sentido de promover a infraestrutura do local. Obrigado pela Tá certo. E sobre a indicação de número 39, também da frente aí da Coab, logo na entrada da Coab 4, ficou uma área que está servindo para depósito de lixo. Então essa área, com pouca coisa, pouco gasto da prefeitura, pode ser transformada em uma praça, uma pequena praça, um campinho de futebol de areia, como nós já falamos, um parquinho para as crianças. Então, seria de utilidade e daria até, traria para a entrada da Coab, pelo menos um pouco mais de beleza do que ficar só esse acúmulo de lixo na Coab 4. Isso que nós estamos solicitando. Eu gostaria de também fazer uma solicitação à Comutran, porque fui abordado por vários companheiros e proprietários até de lojas, aí perto do centro comunitário, centro de lazer do trabalhador, existe um canteiro. Só que esse canteiro, já logo indo daqui para lá, no início dele, não seria difícil colocar uma placa de indicação de mão. Segundo os proprietários aí das lanchonetes, dos bares, eles alegam que os carros indo daqui para lá, quando chega, as crianças estão saindo da escola e eles vão se dirigir sentido a Coab 4, sentido a Porangaba. Ao chegar ali, eles não fazem o contorno que teria que ser feito nesse canteiro e simplesmente entram pela esquerda, de contramão, por falta da existência de uma placa. Então eu gostaria de solicitar que fosse visto o mais rápido possível essa placa logo nesse canteiro, de indicação de mão. E também quero não parabenizar, mas dizer o seguinte, ao nobre colega aí, né, uma indicação sua lá da estrada de Conchas da Porangaba, o Benedito Merlin, que está sendo feita, né? Não vamos parabenizar a prefeitura, não, porque eu acho que cabe à prefeitura fazer, mesmo está sendo executado, só dizer que está sendo feito, né? Que não começar a parabenizar muito aqui, daí ele tapa um buraco, vai parabenizar. Não, eu acho que está sendo feito e vamos esperar aí para realizar a obra, daí sim, daí nós vamos ir aqui e parabenizar. Eu acho que dentro de poucos dias será concluída, né? Tá certo? Daí parabenizamos já quando tiver concluída essa estrada. Era só isso, nobre. Em sequência aos trabalhos e ao grande expediente, eu convido o vereador José Tadeu de Almada Néder para ocupar a tribuna em tema livre. Senhora Presidente, senhores vereadores, é lamentável que a gente tenha que se pronunciar repetitivamente sobre certos temas. Algumas sessões atrás, eu, atendendo várias reclamações, me pronunciei, ocupei essa tribuna para reclamar dos serviços prestados pelo Banco do Estado de São Paulo, no que diz respeito ao atendimento dos nossos idosos. É uma pena que o senhor Elias Valdrigue, diretor do Hospital Municipal, não esteja mais presente, que eu ia solicitar a ele que colocasse uma ambulância na frente do Banespa, porque está se fazendo necessário. Em que pese as promessas feitas pelo senhor gerente, nesta semana,
nós verificamos até desmaio de senhoras idosas no Banespa. Então eu torno a insistir neste assunto, porque se trata de uma obrigação do Banco do Estado de São Paulo de privilegiar essas pessoas que pela idade não mais suportam ficar numa fila. Aí incluído também as gestantes, os deficientes físicos. Então, eu acho que daquele pronunciamento até agora nada foi feito. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar a conta como forma de protestar contra essa situação. Então eu pediria ao senhor gerente do Banco do Estado de São Paulo que providenciasse um caixa exclusivo para os nossos idosos. Também de forma repetitiva, a questão das limpezas dos lotes da nossa cidade. Daqui a pouco a nossa cidade vai estar transformada numa filial do Instituto Butantan. Tamanha a quantidade de bichos peçonhentos que nós temos. Eu não estou aumentando. Dia a dia, as reclamações nos chegam. Nós já nos colocamos nesta tribuna, eu e alguns outros vereadores, no sentido de que a nossa vigilância sanitária providenciasse a intimação dos proprietários de lotes. Hoje eu vou um pouquinho além. Eu gostaria que o exemplo partisse primeiro da Prefeitura Municipal em terrenos que lhe pertencem. Existe um terreno, por exemplo, no Jardim Joanim Parisi, que é de propriedade da Prefeitura, e está um verdadeiro criadouro de lagarto, escorpião, cobra e outras espécies. Inclusive deve ter até dengue lá, o mosquito da dengue. Mas então, que a Prefeitura providenciasse a limpeza daquilo que lhe pertence como forma de exemplo aos outros proprietários. Não só, eu me referi ao loteamento Jardim Joanim Parisi, mas em toda a cidade. Existem mecanismos legais já existentes de forma a obrigar o proprietário de lote a cumprir a sua obrigação básica de promover a limpeza. Por outro lado, já faz um bom tempo, o ilustre vereador Zé Delben se pronunciou nesta tribuna acerca da necessidade de uma melhor fiscalização ou ordenamento do trânsito nas passagens de nível abrangidas pela FEPASA. Posteriormente, alguns outros vereadores também fizeram o pleito, inclusive Vossa Excelência, senhora Presidente, através de uma indicação, que se não me falha a memória, na passagem de nível da Rua Minas Gerais. Hoje nós temos um órgão em Conchas que dirige e encaminha os problemas de trânsito. Através desse órgão, eu tomei conhecimento dos convênios existentes entre a FEPASA e a municipalidade da nossa cidade. São instrumentos de permissão de concessão de travessia, que, ao meu ver, são leoninos e obrigam a prefeitura a tudo. E, na falta de medidas de segurança, na hipótese de vir a ocorrer um acidente nessas passagens de nível, toda a responsabilidade vai recair sobre a Prefeitura Municipal de Conchas. Desta forma, e tendo em vista as condições leoninas desses termos de permissão de uso, que são firmados através de convênios, certamente autorizados por essa Casa Legislativa, eu sugeri ao senhor responsável pela Comutran que dê preferência à sinalização dessas passagens de nível, inclusive não na esfera de atribuição dele, mas de asfaltamento como forma de facilitar o tráfego.
Me parece que na passagem de nível da Rua Amazonas, providências já estão sendo adotadas. Ali não existe visão nenhuma de quem vai fazer a travessia, de ambos os lados. A FEPASA se julga no direito de imputar à Prefeitura Municipal de Conchas toda a responsabilidade, se esquecendo dessa responsabilidade delas. Há alguns meses atrás, talvez anos, mas recentemente, nós tivemos uma tragédia próximo ali à Rua Amazonas, onde uma criança foi mutilada. O local de travessia não era passagem de nível, que não é atribuição e responsabilidade da Prefeitura. Ali, no local onde esse trágico acidente, que mutilou para o resto da vida uma criança, é de responsabilidade da FEPASA, a qual tem a obrigação de promover o cercamento da região. E não há cerca nenhuma. Então, fica a FEPASA jogando toda a responsabilidade à Prefeitura Municipal de Conchas e não cuida da obrigação dela em outros setores. Então fica essa primeira sugestão de priorizar as atividades de ordenamento de trânsito na cidade e nas passagens de nível. E a segunda sugestão no que diz respeito às passagens de nível, que a Prefeitura Municipal, por sua assessoria jurídica competente, proceda os estudos de forma a denunciar esse contrato, ou seja, romper esse contrato, ou, se possível, alterá-lo de forma a torná-lo justo. É somente esta a pretensão. Cada um com sua responsabilidade, mas sem imputar a quem quer que seja uma responsabilidade maior. Será isso, senhora presidente e senhores vereadores. Tendo em vista que chegou em minhas mãos agora um requerimento formulado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito, vereador José Oscar Pavan, eu passo a leitura de referido requerimento para submeter à apreciação e deliberação plenária. A Comissão Especial de Inquérito SEI, por seu presidente, que ao final subscreve, vem respeitosamente expor e requerer a Vossa Excelência o que se segue. Em 21 de janeiro do corrente ano, criou-se a presente comissão, objetivando apurar fatos constantes do termo de denúncia 01/98. Essa, por sua vez, desenvolve seus mistérios com proficiência. É o seu fito. Porém, e diante da realidade dos fatos deparados no interior do feito, verificou-se, onde notabilizou-se a execução e providência de diligências, atos que forçadamente necessitarão de um tempo além do previsto. Com efeito, esses mistérios hão de ser cumpridos e honrados para o deslinde da matéria denunciante e investigada. Nesta ordem de ideias, ocorrendo tempo inexequível e anteriormente previsto, roga-se a dilação de prazo de 60 dias para o cumprimento das finalidades. Destarte nos termos do parágrafo único do artigo 132 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis é o quanto se requer. Termos em que pede especial deferimento José Oscar Pavan, presidente da SEI. Eu passo à deliberação plenária sobre o requerimento formulado. Com a palavra, o vereador José Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores. Um dos motivos no pedido de concessão de um prazo suplementar de 60 dias nessa comissão especial de inquérito se prende a que tudo que deve ser analisado e apreciado ainda não foi. É necessário também que se esclareça que a comissão, por seus membros, no qual, nessa oportunidade, eu peço a licença do ilustre vereador Wilson e do José Oscar, de me manifestar. A comissão tem procurado exercer o seu trabalho sem nenhum vínculo ou ranço partidário. Tem procurado fazer uma análise técnica dos termos da denúncia, para que, afinal, seja feito um relatório extremamente técnico e de forma a fazer justiça. É necessário essa explicação, porque, surpreendentemente, na revista que é distribuída nesta cidade, Região, verifiquei
às páginas 43, uma notícia sobre essa comissão especial de inquérito. Do trecho que me chamou a atenção, eu vou fazer a leitura, que é o texto da revista, não são minhas palavras, que fique bem claro. A comissão continua os trabalhos, mas é quase certa a posição de cancelamento do concurso, tendo em vista os fatos ocorridos. Então, eu gostaria de deixar registrado, de forma veemente, que essa notícia é mentirosa. Ou seja, nenhum membro da comissão emitiu a sua opinião, e peço o testemunho do ilustre vereador Wilson, do ilustre vereador Zé Oscar, nesse sentido. A comissão tem se mantido silente, sem alvoroçar, sem provocar celeumas. Todas as fases estão sendo percorridas com rigor, com discrição, repetindo, de forma a se fazer justiça. Então, isso que está escrito na revista não corresponde à realidade dos fatos. Pelo que, em nome da Comissão Especial de Inquérito, eu peço o voto de confiança de Vossas Excelências no sentido de prorrogação do prazo. Obrigado. Submeto a apreciação do requerimento formulado pela SEI, Comissão Especial de Inquérito, através de seu presidente, José Oscar Pavan, no sentido de ser dilatado o prazo da comissão para a conclusão dos trabalhos por mais 60 dias, da forma simbólica. Aprovado, então, o requerimento formulado pela SEI, através de seu presidente, José Oscar Pavan, ficando dilatado o prazo para a Comissão Especial de Inquérito por mais 60 dias, por unanimidade de votos. Tendo em vista que não há mais matérias para serem lidas no grande expediente e no expediente da Câmara, concedo o intervalo da sessão por 15 minutos, onde após seguiremos com a ordem do dia e durante esse intervalo serão sorteados os 2 primeiros prêmios. Passando à ordem do dia, passamos ao projeto de decreto legislativo número 004/98, apresentado pela mesa da Câmara e que dispõe sobre homenagem aos falecidos vereadores Luiz Delbem e Orlando Luvisotto e da outras providências. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura dos pareceres emitidos pelas respectivas comissões. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer. O projeto se justifica pelos méritos dos citados vereadores. O projeto é legal e constitucional. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delbem, vice-presidente, Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Wilson Benedito de Almeida Desidério, presidente, Calil Chaguri, vice-presidente, José Tadeu Almada Neder, secretário. Eu passo em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 04/98. Na ausência de discussão, eu passo em primeira votação, que exige para sua aprovação maioria qualificada de 2/3, o projeto de decreto legislativo 04/98, da forma simbólica. Aprovado por unanimidade, por 12 votos a 0, em primeira votação, o projeto de decreto legislativo 04/98. Na ausência de demais proposições para serem discutidas e votadas, eu passo a palavra para o plenário em explicação pessoal. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhora presidente, senhores vereadores, inicialmente eu queria elogiar a atitude tomada pelo nosso coordenador do trânsito no que diz respeito às medidas em relação à abertura de valetas feitas pela Sabesp. Trata-se de um passo que, por certo, nos levará a corrigir essa situação que até hoje tem ocorrido em nossa cidade. Também a respeito do projeto apresentado pelo nobre colega doutor Anselmo, eu creio que ele veio em boa hora, em boa oportunidade, e isso me faz lembrar
que quando na direção da Escola Coronel eu já tive problemas em relação à colocação de trailers, de ambulantes próximo à escola. E naquela época busquei a legislação, e a legislação estadual falava a respeito de ambulantes, que não podem permanecer antes de 100 metros dos portões de entrada da escola. Mas nada falava a respeito de bares ou de comércio fixo. E foi muito bem lembrado pelo nobre colega a colocação dessa situação. Isso, por certo, também irá regularizar esse problema, porque a gente observa que em Conchas, forma uma escola num determinado local, imediatamente já surgem os bares para tirar proveito daquela situação. É o que a gente tem percebido junto à escola Anísio, junto à escola Reineiro. Enfim, sempre existem aqueles que querem buscar lucro nas costas dos alunos. E, como tem alunos maiores, nós temos também uma maioria de alunos menores que são levados por essa situação e acabam também se viciando na bebida. Então foi muito bem colocado esse projeto pelo nobre colega e creio que não haverá problemas para efeito de aprová-lo. Para concluir, eu gostaria de comentar um assunto que não podia ser diferente, relacionado também ao trânsito, que parece-me que o trânsito está em moda na cidade, né? Sinalizações, etc. Então nós temos um comentário aí de que na Rua Goiás será colocado um canteiro que vai da Rua São Paulo até o ginásio de esportes. Eu acho que o pessoal que está propenso a tomar essa atitude deve meditar bastante, deve pensar bem a respeito do assunto. Parece-me que não é da coordenadoria de trânsito. A ideia deve estar partindo de outras pessoas. Deve-se analisar principalmente alguns aspectos. Deve-se verificar os prós e os contras. Por exemplo, se vocês observarem da Rua São Paulo até o Fórum, nós vamos encontrar, aqui próximo à Rua São Paulo, o mercado. Nós vamos encontrar o setor de abastecimento. Nós temos ali o Banco Bradesco. Mais à frente, passando a Rua Bahia, nós temos 2 dentistas. Nós temos um médico. Nós temos o cartório. Nós temos o fórum. E, segundo a legislação, parece-me que em avenida não pode ocorrer estacionamento. Ora, em locais que tem mercado, banco, dentistas, médico, cartório, fórum, existe a necessidade de se ter um local para estacionar. Se você colocar um canteiro nessa avenida, na Rua Goiás, o que vai ocorrer? Ninguém pode mais estacionar nessa rua. Então os problemas serão muito maiores com a colocação dos canteiros do que sem os canteiros. Posso até mudar a minha opinião. Até que me convençam do contrário, eu gostaria de solicitar aos responsáveis por essas medidas que analisem bem, verifiquem as desvantagens que poderão ocorrer, consultem inclusive os próprios moradores, não só os moradores, os usuários dessas instituições que existem nessa rua, e tenho certeza que a maioria optará pela não feitura desses canteiros na Rua Goiás. Que os defensores dessa ideia analisem bem e tomem uma atitude coerente. E parece-me que a atitude coerente, no momento, é deixar como está. Então, o meu ponto de vista é que não se façam canteiros na Rua Goiás. Existe o problema da estética, mas existe o problema também da praticidade, daquilo que é mais prático em benefício da população. E da forma como se encontra, é muito mais simples e mais prático para a população. Era o que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Calil Chaguri, em explicação pessoal. Senhora presidente e nobres colegas, eu também estou de acordo com o vereador José Delbem, dizendo ainda que em cima, mais ao alto um pouco, existem as casas aí, os moradores, e vai dificultar mais ainda a entrada na garagem, que vem a dificultar. Então eu também estou de acordo com o novo vereador José Delbem.
Eu gostaria de, nessa explicação pessoal, dizer o seguinte: várias pessoas me abordaram pela cidade dizendo o seguinte, que ouviram um pronunciamento na Rádio Pérolas, em que o nosso querido diretor, proprietário, diretor-presidente Miguel Maimone, fez uma declaração sobre a minha pessoa, e dando o nome do vereador Zizinho, e inclusive deixando bem claro para a população de Conchas que eu estava fazendo política na rádio. Eu gostaria só simplesmente citar o seguinte: gostaria de ter uma fita que isso foi gravado, mas há muito tempo antes de rádio, eu já, como presidente do Laios, fizemos várias campanhas, conseguindo levar o Laios Clube de Conchas, o L12, no distrito L12, em primeiro lugar. Isso está registrado. Também, as campanhas e quando fui eleito como vereador, eu não fazia parte da rádio. Me entristece muito, porque nessa rádio eu dou a vida por ela. Eu gosto muito. Eu levanto de madrugada e faço o programa, me sinto bem, me sinto feliz fazendo. Se dá cadeira de roda, emprestar colchões de água para a pessoa que está na cama, muletas. Hoje mesmo, que uma campanha que foi feita através do Laios, há tempos atrás, em que foram conduzidas 20 pessoas para cirurgia de cataratas para Botucatu. Dentre essas 20 pessoas, uma delas complicou. E hoje eu conduzi para São Paulo, desde manhã, com essa pessoa, fomos em vários hospitais. Existe um especialista que está fazendo congresso em outros países. Então marcou para ele voltar, porque esse cristalino da vista que foi colocado, desceu e veio para a parte de trás do olho. Então é uma coisa muito delicada. Então eu estou correndo sem buscar ajuda na prefeitura, sem buscar ajuda de ninguém. Indo em São Paulo, simplesmente porque dentro do coração da gente sempre teve a boa vontade de servir, sem olhar a quem. Nas campanhas que fizemos, eu, com o nosso querido vereador Wilson Desidério, do Natal, do agasalho, só em minha casa, eu já tenho 3.000 peças de roupas que estão oferecendo antes de começar a campanha. Gostaria de ter essa fita que foi gravada, para a gente pronunciar melhor. Se ajudar a pessoa necessitada é fazer campanha, faltando 3 anos para a campanha, eu acho que fazer campanha, gente, é nos últimos meses em que se vão de porta em porta, aí sim você está buscando uma campanha justa para todos, que todos têm o direito, aí sim. Mas não agora, se você tenta ajudar uma pessoa, você está fazendo política. Ou mais ainda, politicagem. Isso não está no meu feitio. Era isso que eu gostaria de deixar registrado, e gostaria de ter essa fita para mim pronunciar melhor. Eu agradeço. Com a palavra o vereador Darciso Aparecido de Almeida. Senhora presidente, nobres colegas, eu também gostaria de endossar as palavras do nobre colega José Delbem a respeito da avenida, que se comenta a Avenida Goiás aí. Eu acho também que o viável é deixar como está, porque temos alguns exemplos aí, eu não me lembro de momento, aí atrás do hospital, aquela avenida, aquele canteiro, que impede alguns proprietários entrar com seus veículos em suas garagens. Então, o que poderá ocorrer se esse canteiro for construído nessa avenida, onde que poderá até haver necessidade até de semáforo aí na Rua Bahia, na São Paulo, onde que dificultará o trânsito para os nossos moradores daqui. Então eu sou favorável às palavras do José Delbem. Gostaria também de dizer a respeito das indicações que fiz para a Juquiratiba, a respeito da perenização
onde que as nossas ruas estão feias. Está lá para quem quiser visitar Juquiratiba. Até estamos sentindo a ausência do povo de Concha, que constantemente visitavam alguns domingos, sábados, Juquiratiba, em sua parte de bola, bocha e outras as coisas, tomar sua cervejinha, que é um lugar tranquilo. Estamos sentindo a falta do povo conchense e demais, devido à péssima condição da estrada nossa. Então está ruim. As ruas estão feias, estão horríveis, buracos em cima de buracos. Então eu gostaria que o senhor prefeito desse essa olhada, comunicasse com o administrador, o coordenador distrital, Zé Maristella, que desse uma atenção especial a nossas ruas. A estrada, quanto à estrada dos Ferreira, que eu comentei há dias, venho pedindo, então é intransitável. Então está lá para os senhores perceber e ver à vista mesmo. Então eu gostaria que ele desse essa atenção às estradas nossas lá. E principalmente a nossa central, que é a Estrada Mestre, que está ruim, sem quantia. Também gostaria de, em nome desta Casa de Lei aqui, deixar os nossos sentimentos aqui às famílias que perderam os seus entes queridos aí nesse período. Então, como o Alcides Fernandes, residente em Juquiratiba, nessa semana passada, então eu gostaria a esse familiar, ao familiar também de José Domingues Frudelli e dona Justina Pinto Oliveira Raimundo, falecida hoje também no bairro Moquém. Então, os nossos sentimentos. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Nivaldes Braja. Senhora presidente, nobres colegas, eu também queria parabenizar o nobre colega doutor Anselmo por essa indicação, ou esse projeto de lei número 598, que diz respeito aos bares ao redor das escolas. Realmente, quem trabalha numa escola sente na pele o quanto é difícil trabalhar com jovens e adolescentes, principalmente no que se refere à bebida alcoólica. Então, também queria parabenizar o nobre colega doutor Anselmo. Com relação a uma indicação feita pelo nobre colega Zizinho, indicação número 38, com relação à iluminação através da CESP, água e esgoto através da Sabesp, o nosso prefeito realmente está preocupado com isso. Foi feito um levantamento de custos, e esse custo fica em torno de R$400 mil somente para esse loteamento do Santo Antônio. Nós temos lá em torno de 180 lotes. Então, nós vamos atingir aí, cada lote, um preço de R$ 2.200. E, realmente, a situação da prefeitura não é fácil e é difícil. Em torno de R$400 mil desembolsar de imediato para... Agora, dividir esses R$400 mil entre esse pessoal. Eu pergunto aos senhores vereadores, esses que foram beneficiados com esses lotes têm condição de desembolsar R$ 2.200? O próprio vereador fez uma indicação no sentido de colocar uma placa no canteiro próximo ao centro comunitário. Olha, eu fico até abismado. O motorista que entra do lado esquerdo, eu acho que esse motorista tem que tomar a carta dele. Se tem um canteiro e ele entra do lado esquerdo, eu acho que ele não sabe nada em termos de carta. Era só isso. Pois não.
senhor presidente, nobres colegas, é o seguinte: essa placa se faz necessário porque a rua é um tanto larga e muitos motoristas com destino a Porangaba ou a Coab 4, simplesmente eles se enganam, muitos deles se enganam, porque eles pensam que a direita é para entrar na Coab 2 e a esquerda que seria a pista para seguir em frente. Muitos deles, não é o caso desse vereador que está falando, mas muitos deles chegam a fazer essa confusão. Então, seria tão simples uma placa, porque vários moradores fizeram esse pedido dizendo que crianças estão saindo da escola e carros entram à esquerda, em alta velocidade, achando que estão na estrada certa, no rumo certo. Chegam quase a atropelar as crianças. Eu acho que uma placa é tão pouco para o risco que vem acontecendo, pondo em risco a vida das crianças. É isso. Eu até posso concordar com o nobre vereador. Sem polemizar, eu volto a afirmar. O motorista que, tendo um canteiro, entra do lado esquerdo, ele não sabe nada em termos de motorista. Então, eu acho que esse deve tomar a carta dele. Não que não possa ser colocado uma placa lá. Porque se ele for de tanto conhecimento de entrar à esquerda, com a placa ele também vai ignorar a placa. Era só isso. Obrigado. Com a palavra o vereador José Tadeu Neder. Senhora presidente, senhores vereadores, na semana que passou, eu fiz uma cobrança ao senhor prefeito municipal, no sentido de resposta às indicações por nós efetuadas. E nesta data eu recebo uma resposta. Tá? Então, como eu cobrei, eu também fico na obrigação de agradecer pela atenção dada ao povo de Conchas através desse vereador. No que diz respeito à Sabesp, as questões levantadas pela Sabesp, por vários vereadores desta casa, eu gostaria de deixar claro que quando nós falamos dos problemas da Sabesp, nós falamos dos problemas da empresa. Até pedindo o apoio de outro vereador que se manifestou mais veementemente nesse sentido, o vereador Zé Delbem, para que fique registrado que os funcionários da Sabesp em Conchas dedicam redobrada atenção aos problemas. Eles, principalmente através do senhor José Luiz, eles dão atenção devida. Apenas eles não podem passar por cima das normas estabelecidas pela empresa. Então, no que diz respeito aos funcionários, nós podemos, em nome da população, cumprimentá-los pela atenção e dedicação que têm servido ao povo de Conchas. Por outro lado, derradeiramente, para que não fique sem registro nos anais dessa casa, em nome dos vereadores, em nome da casa, eu requeiro a Vossa Excelência envio de condolências à família Dona Fica, recentemente falecida, se isso já não foi providenciado, dada a importância da família por que eles se apresentaram na nossa cidade. Fica deferido o requerimento formulado pelo nobre vereador, também os votos de pesar emitidos pelo vereador Darciso, também no mesmo sentido. Na ausência de demais oradores para falar em explicação pessoal, eu gostaria de lembrar os senhores vereadores que amanhã, às 9 horas, estaremos aqui na Câmara reunidos para tratar dos assuntos sobre os universitários, do transporte dos universitários para a Faculdade de Itapetininga, formada pela comissão de 3 universitários. Então, a partir das 9, eu gostaria de contar com a presença dos vereadores para discussão da lista de abaixo-assinada que foi trazida por essa comissão e para que possamos, juntos, solucionar e encontrar a solução desse problema. Eu gostaria também de comunicar aos vereadores que, tendo em vista que foi aprovado o requerimento da mesa, no sentido de se buscar esforços, através da mesa e da presidência, junto à Procuradoria da Fazenda do Estado, para se conseguir o prédio sede da Câmara, para que ele fosse doado para a Câmara Municipal,
Eu quero ressaltar aos senhores vereadores que nós estamos fazendo todos os contatos possíveis para que consigamos mobilizar e sensibilizar a Procuradoria da Fazenda no sentido de doar o prédio para a Câmara Municipal, tendo em vista que não há situação econômica para se adquirir um prédio próprio ou para se construir um prédio. E gostaria também de dizer que foi oficiado pela presidência para que o coordenador de obras da Prefeitura, o engenheiro César Ângelo Alfredo, e bem como ao Corpo de Bombeiros de Botucatu, que venham fazer uma vistoria física e elétrica do prédio em que se encontra instalada a nossa Câmara. Todos sabemos que esse prédio ele está emprestado para a Câmara a título precário por contrato de comodato, e esse comodato está para se vencer agora dia 29 de abril, o que nos causa muita preocupação. E também a preocupação de a qualquer instante podemos sofrer aí algum acidente, tanto com relação à parte elétrica deficiente do prédio, como também em virtude da proliferação de cupins no telhado aqui, que está correndo sério risco até de desabamento, razão pela qual nós estamos solicitando uma vistoria pelos órgãos apropriados para que emitam um laudo respectivo sobre o problema. Com a palavra, o vereador Agenor. Senhora Presidenta, nobres colegas, eu queria só, a pedido aqui do nosso companheiro José Pavan, presidente do PFL, que ele está pedindo para fazer um convite a todos os vereadores e a todos os munícipes de nossa cidade para que compareça sábado às 16 horas no centro comunitário, que virá Quito Junqueira, esse grande deputado que doou 250 mil reais para o nosso hospital. Então, está registrado aqui o convite do presidente do PFL. Obrigado. Eu aproveito a ocasião para convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no próximo dia 22/4 de 98, às 20 horas. Dou por encerrados os trabalhos da noite, onde seguiremos ao sorteio de mais 4 prêmios.